Bom dia. O nosso grupo é composto por mim, Thaís, a Eduarda e a Amanda. Nós vamos falar um pouco sobre o campo elétrico. A primeira aproximação de ideia de campo é associá-la a uma região que fica sujeita à ação de força. O campo gravitacional da Terra é a região onde qualquer corpo sofre a ação de uma força e é chamada de peso. Essa força é de atração mútua, ou seja, tanto a Terra atrai o corpo como ele atrai a Terra. Campos magnéticos são gerados por ímãs ou por cargas elétricas em movimento. O campo elétrico ele é gerado por um ou vários corpos eletrizados. A Eduarda vai estar falando um pouco da ideia mais de campo elétrico. Se duas cargas de mesmo sinal forem colocadas próximo, haverá uma força de repulsão entre elas. E se forem cargas de sinais contrários, haverá uma força de atração. A intensidade dessa interação cresce com uma intensidade de cargas decrescente com o quadro de distância entre elas. Intensidade do vetor E. Para se calcular a intensidade E do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontual Q, não há necessidade de presença de carga de prova Q, pois o campo independe dela. O valor de E ele varia de acordo com a distância da carga Q. O vetor campo elétrico E, definido como E é igual a E sobre Q, possui as seguintes características. O módulo ou intensidade, que é igual a E sobre Q, a direção da reta que une Q com Q e o sentido de afastamento de Q se ele é positivo e de aproximação de Q se ele é negativo. Vetor campo elétrico. No interior do campo gravitacional de qualquer planeta, um corpo de massa M ficará sujeito à ação da força gravitacional de atração chamada peso, P, determinado por P é igual a M vezes G, em que G é o vetor campo gravitacional do planeta. A intensidade ou módulo de G determina a força com que o objeto de massa unitária será atraído para o centro do planeta. Na superfície da Terra, a intensidade aproximada é de G. De G, ela é de 10 newtons por quilo. Da mesma forma, uma carga de prova Q em um ponto P no interior do campo elétrico gerado por uma carga Q fixa ficará sujeita a uma ação de uma força elétrica F de atração ou de repulsão, cuja intensidade pode ser escrita de modo análogo ou de peso como F é igual a Q vezes E, onde E é o vetor do campo elétrico criado pela carga Q. No ponto P, as unidades de força em carga elétrica no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, são respectivamente o Newton, representado por N, e o Coulomb, representado por C. Portanto, como E é igual a F sobre Q, a unidade E será N por C, ou seja, Newton por Coulomb. As forças gravitacionais são sempre atrativas, mas as forças elétricas elas podem ser de atração ou repulsão. As linhas de força são chamadas linhas de força ou linhas de campo, as linhas imaginárias que tangenciam os vetores campo elétrico de cada ponto. Cargas isoladas, as linhas de força elas são radiais. Duas cargas positivas de mesmo módulo, o campo elétrico é nulo no ponto médio do segmento da reta que une as duas cargas. Caso as duas cargas sejam negativas e de mesmo módulo, basta inverter o sentido das linhas de força, ou seja, as linhas de força elas entram nas cargas negativas. Como são duas cargas negativas de sinais opostos e de mesmo módulo, as linhas de força elas saem da carga positiva e chegam à negativa. Nós vimos que uma carga pontiforme fixa que produz na região que envolve um campo elétrico cujos vetores E indicam afastamento, se Q é maior que zero, e aproximação se Q é menor que zero. Ou seja, o polo positivo, o vetor campo elétrico é de afastamento. No negativo, o campo elétrico é de aproximação.
O sentido do vetor campo elétrico, ele independe da carga de prova que é colocada nessa região. Campo elétrico uniforme. Define-se campo elétrico uniforme como sendo a região onde todos os vetores campo elétrico têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Sabendo-se que as linhas de força tangenciam os vetores campo, podem concluir que no interior de um campo uniforme, as linhas de força são retas, paralelas, igualmente espaçadas.